Boa noite. 15 pessoas foram presas durante uma operação contra a milícia na zona oeste da cidade. Combate ao coronavírus. O Iabas, responsável pelos hospitais de campanha do estado, ameaça parar a unidade Maracanã, a única inaugurada, e não entregar as obras das 6 restantes caso os pagamentos não sejam retomados. Vamos falar também do início da fase 1 de reabertura da cidade. Hoje, lojas de móveis e concessionárias puderam abrir as portas. E nas favelas, os números de casos da Covid-19 passam de 1.000, com quase 300 mortes. Tem ainda a campanha Junho Vermelho de doação de sangue do Hemorrio e muito mais. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. 15 pessoas foram presas hoje numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio contra uma milícia que atua na zona oeste da cidade. Entre os presos estão 3 policiais militares. O policial militar Anderson Gonçalves, conhecido como Andinho, foi preso em casa, num condomínio de classe média em Jacarepaguá. Ele é apontado como chefe da milícia que domina o Morro da Tirol, na zona oeste do Rio. O carro dele, avaliado em R$50 mil, foi apreendido. Outro PM preso foi Anderson Passos. Segundo as investigações, ele era o responsável por fornecer armas apreendidas para a milícia. Outros 2 policiais também foram alvos da operação e se entregaram durante a tarde. Infelizmente, isso é a marca da organização criminosa, é a marca da milícia no Rio de Janeiro, né? Cabe a gente combater, né? Sei que a Polícia Militar tem grandes nomes nas suas fileiras, mas infelizmente alguns não honram a farda, né? E cabe a gente agora combater e tirar esses elementos de circulação. As investigações da Delegacia de Homicídios da capital apontam que a quadrilha atuava em vários bairros da Zona Oeste, principalmente em Jacarepaguá e na Gardênia. Além de extorquir e ameaçar moradores e comerciantes cobrando taxas de segurança, a quadrilha também agia nas construções irregulares em áreas de proteção ambiental e agiotagem. Quem não se coadunava com a política deles, eles respondiam no constrangimento. Constrangimento de morte, ameaça. E nós temos certeza que, desarticulando essa quadrilha que ainda vem cometendo homicídios e outros crimes naquela região, nós iremos diminuir ainda mais esse número, que é um número importantíssimo para a segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Segundo denúncias de moradores da região, os milicianos chegavam a cobrar até R$6 mil para que depósitos de água e gás pudessem funcionar. De acordo com as investigações, o grupo repassava parte do lucro obtido com as atividades criminosas para o topo da hierarquia da milícia que domina Jacarepaguá, comandada por Fabiano Vieira da Rocha, o Fabi, sucessor de Orlando Curicica, preso no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os presos vão responder pelo crime de organização criminosa. E a Polícia Civil deve fazer no próximo dia 9, numa terça-feira, a reprodução simulada do caso do menino João Pedro, de 14 anos, morto com tiro durante uma operação das polícias Civil e Federal no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana. Os familiares e amigos que estavam com o menino no momento da operação começaram a ser ouvidos ontem por promotores do Ministério Público e os depoimentos vão até esta quarta-feira. Até agora, 3 policiais civis foram afastados dos serviços operacionais. O Iabas ameaça suspender o atendimento na unidade do Maracanã e não entregar as obras das outras 6 unidades se os pagamentos não forem retomados. A afirmação acontece após a organização social conseguir a liberação de carrinhos de anestesia que serão utilizados como ventiladores mecânicos. Os primeiros equipamentos terão como destino o Hospital de Campanha do Maracanã, que só agora, quase um mês depois da inauguração da unidade, passará a operar em plena capacidade. Os produtos foram importados da China, mas ficaram 8 dias retidos no terminal de cargas do aeroporto do Galeão por entraves burocráticos. A Anvisa alegou que os carrinhos de anestesia estavam descritos como respiradores no protocolo de importação. Segundo a fabricante chinesa, o carrinho de anestesia modelo AX400 pode substituir parcialmente um respirador para tratamento respiratório com a instalação de um umidificador e de uma espécie de nariz artificial. Especialistas alertam que o produto não é o ideal para o tratamento da Covid-19, mas concordam que pode ser uma alternativa na falta de respiradores no mercado. Sempre recomenda, obviamente, ventiladores em terapia intensiva. Agora, você não pode ficar diante de uma pandemia, né,
ficar de uma maneira que não se permite opções. Mas a função dele fazer, o que é a função? Ventilar, jogar o ar para dentro do pulmão, retirar o ar. E usar as estratégias para tratar Covid, esses ventiladores, este carrinho de anestesia especificamente tem. Obviamente que os médicos que estão trabalhando na terapia intensiva, eles vão ter que ser treinados, né, para operar com esses equipamentos. Além do Maracanã, os carrinhos de anestesia serão instalados nos hospitais de campanha de Nova Iguaçu, São Gonçalo e Nova Friburgo. As 3 unidades não estão abertas ao atendimento exatamente pela falta desses equipamentos. Os respiradores improvisados foram encomendados pelo IABAS. A organização está no centro das investigações que apontam indícios de fraudes na montagem de 7 hospitais de campanha contratados pelo governo estadual sem licitação. Até hoje, apenas uma unidade foi entregue. O Tribunal de Contas do Rio suspendeu o pagamento de 514 milhões ao Instituto. Caso esse pagamento não seja retomado, o IABAS ameaça interromper o atendimento no Maracanã e não entregar as outras 6 unidades previstas no contrato. Veja, eu não tenho dúvida de que no prazo de mais de uma semana, 10 dias, 20 dias, um mês, sem dúvida nenhuma o dinheiro acaba e você não consegue fazer hospital e não consegue sequer tocar o Maracanã. Isso eu não tenho dúvida. O município do Rio começou hoje a primeira fase de reabertura e muitos cariocas aproveitaram o dia para se exercitar na orla. A faixa de areia ainda está proibida, mas o esporte individual no mar está liberado. Exercícios individuais nas áreas de lazer, a partir de hoje, estão autorizados. Mas aquele esporte em dupla, nem pensar. Reunião na pracinha em grupo? Também não. Correr no calçadão, andar de bicicleta pode. Na areia da praia, por enquanto, nada é permitido. No mar, apenas atividades individuais para a alegria dos surfistas que ficaram dias sem mergulhar. Venho de bike, entro no mar, volto para a bike, volto para casa, não tenho contato com ninguém. Eu acho que o risco de contaminação dentro d'água é mínimo. Entre as medidas, permanece obrigatório o uso de máscaras. E só para lembrar, elas devem ficar no rosto e não em casa ou em qualquer outro lugar. A flexibilização das medidas será dividida em 6 fases, com previsão de duração de 15 dias cada uma, mas o prazo pode ser revisto conforme a evolução da epidemia. Hoje, com o início da primeira etapa, lojas de móveis e decoração e concessionárias de automóveis já abriram as portas. Celebrações em igrejas também retomaram nesta terça-feira. Para alguns especialistas, a flexibilização neste momento é necessária para que outras doenças sejam evitadas. Mas eles fazem um alerta. Com mais pessoas nas ruas, os cuidados para não contrair a Covid-19 devem ser ainda maiores. A população que é irresponsável, que não está nem aí, vai continuar nem aí irresponsável. Até acho que pode minimizar por conta de um ambiente de trabalho que é um ambiente mais supervisionado do que um ambiente de lazer. Então eu acho que se você tiver o cuidado, higienizando as mãos, mantendo o álcool a 70, botando uma máscara, a gente vai continuar tendo o vírus circulando, mas as pessoas cautelosas, menos prováveis de adoecer. Daqui a 15 dias o Rio entra na segunda fase. Os shoppings então poderão abrir com o horário de funcionamento reduzido. Também serão permitidas competições esportivas com portões fechados. Apenas na terceira fase é que será autorizada a reabertura de todos os comércios, inclusive bares e restaurantes, mas com restrição de circulação. 15 mil máscaras foram distribuídas para passageiros do BRT. A entrega aconteceu nas estações Santa Cruz, Mato Alto, Pingo d'Água e também no terminal Alvorada. Essas máscaras foram produzidas por costureiras da Escola de Samba Acadêmicos de Santa Cruz e elas são laváveis e reutilizáveis. Lembrando que o tempo máximo de uso é de até 3 horas. Juntas, 13 favelas do Rio chegaram à marca de mais de 1.000 casos confirmados de Covid-19 e quase 300 mortes. Bailes funk e campeonatos de futebol, pagode rolando e festivais de pipa. Cenas de aglomerações como estas na Vila do João, comunidade da zona norte do Rio, são comuns. Enquanto isso, o número de casos confirmados de coronavírus em favelas já passa de 1.000. Cerca de 300 pessoas já morreram por conta da doença nas favelas cariocas.
O Complexo da Maré se tornou o novo epicentro de propagação da Covid-19, com 211 casos, ultrapassando a Rocinha, com 206 pessoas infectadas. A falta de água e de saneamento básico estão entre as principais queixas dos moradores. A Defensoria Pública já recebeu mais de 500 reclamações em 12 favelas da cidade. Outro problema é a baixa testagem da Covid-19 nas favelas. Esses testes já não acontecem, que a gente chama, no asfalto, geral da comunidade, que a gente não tem presença alguma. Eles estão realmente isolados ali, socialmente há muito tempo. Juntas, as comunidades do Rio já somam mais mortes por complicações causadas pelo coronavírus do que em 15 estados do país. A pandemia pode fazer um arraso, pode provocar um número de casos muito graves e muito grande, particularmente nas comunidades e nas favelas, nos conjuntos habitacionais, onde ela hoje está expandindo-se. Então há uma preocupação muito grande do nosso ponto de vista com essa abertura, digamos, precoce, de certa maneira. Em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, após a flexibilização e aumento nos números de casos, a Prefeitura voltou atrás e está intensificando as restrições. Depois de uma disparada no número de casos de coronavírus e 37 mortes pela doença, Angra teve que voltar atrás em todas as medidas de flexibilização. Essa semana, agentes começaram a fiscalizar o mar em busca de infratores. Embarcações e banhistas que estejam em atividades turísticas podem ser multados. A gente, a princípio, está dando uma orientação. Se for reincidente, a gente está aí partindo para a parte de sanções de multa. As medidas mais rígidas estão sendo adotadas desde que a cidade atingiu mais de 50% de ocupação de leitos de UTI. No dia 17 de maio, Angra registrava 432 casos confirmados de coronavírus. Em 15 dias, esse número subiu para 967, um aumento de mais de 123%. Hoje, Angra é o município que mais registra casos da doença em todo o sul do estado. A liderança em um ranking nada desejado obrigou o comércio a fechar as portas. Para representantes do setor, houve falha na fiscalização durante a primeira reabertura. Não adianta ele fazer as exigências para o comércio se a população não tem fiscalização para a população. Devido ao aumento no número de casos e de leitos ocupados na cidade, foi criado um toque de recolher. Após as 10 da noite, apenas usuários e trabalhadores de serviços essenciais podem circular. O índice de contaminação que existe em Angra ainda é sério, mas nós estamos enfrentando. Assim que nós abaixarmos esse índice para menos de 50%, nós vamos estudar medidas para abrir o comércio e medidas que possam fazer outras aberturas. E a seguir, merendeiras enfrentam dificuldades e alunos ficam sem alimentos com as escolas fechadas durante a pandemia. Com as escolas fechadas e sem receber ajuda da prefeitura, muitas famílias de alunos estão sem alimentos e as merendeiras também têm enfrentado dificuldades. Deise é a mãe de 9 filhos, 7 deles em idade escolar. Sem aulas, eles perderam direito à merenda, o que para muitos é a única refeição do dia. No início da pandemia, a prefeitura até começou a distribuir cestas básicas e cartões com o valor da cesta para as famílias dos alunos em vulnerabilidade, desde que estejam inscritos em programas sociais como Bolsa Família, que é o caso dela. Mas passados quase 3 meses, nada do benefício. E até agora não chegou nenhum cartão aqui para mim receber. Para piorar, o Bolsa Família de Deise foi cortado. O sistema alegou que ela é proprietária de uma concessionária de veículos. Provavelmente houve erro no cruzamento dos dados. Por conta disso, o cartão merenda não foi entregue e o processo segue paralisado. E os problemas envolvendo a rede municipal de educação se estendem às merendeiras que estão sem receber o pagamento do mês de maio. A empresa, que terceiriza o serviço de quase 300 trabalhadores, afirma que depende dos repasses da prefeitura. E a previsão é de pagar o primeiro mês em atraso só em julho. Enquanto isso, Damares, que tem 3 filhos e mora de aluguel, não sabe mais o que fazer para sobreviver. Estou vivendo de doações.
O mesmo acontece com Mariângela, que se não fossem as doações de amigos, ONGs e igrejas, não saberia como poderia estar agora. Alguns amigos vêm, deixam o alimento para a gente, para outras merendeiras também. Amigos fazendo vaquinha para poder comprar gás, porque o gás também acabou. E estamos vivendo de ajuda de amigos. A Secretaria Municipal de Educação informou em nota que, em relação aos repasses para a empresa terceirizada, o pagamento deve acontecer na próxima semana. Disse ainda que, desde o início da pandemia, já distribuiu mais de 236 mil benefícios entre cartões e cestas básicas, além de 230 mil litros de leite para alunos dos segmentos de creche, ensino infantil e pré-escola. Junto à pandemia veio a crise econômica. As demissões, o comércio fechado e a redução na renda estão tirando o sono dos trabalhadores que precisam se virar para organizar as finanças. Se a economia do país está sofrendo grandes consequências durante a pandemia, imagina o bolso dos brasileiros. Essa produtora precisou suspender o financiamento Minha Casa Minha Vida por esse período para conseguir reorganizar as contas. Esse apartamento, no momento, está alugado. E aí eu estou morando com o meu noivo em outro lugar, alugado também. Com a suspensão do financiamento, eu consegui pagar metade daqui do meu aluguel onde eu moro, que a proprietária foi super gentil e descontou outra parte do depósito que a gente tinha. E aí eu consegui contribuir dentro de casa com supermercado, com farmácia. Maio, terceiro mês do país em quarentena, atingiu um grande índice de endividamento das famílias brasileiras. No levantamento da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual das famílias que se declararam endividadas no mês passado foi de 66,5%. Em abril, foi de 66,6%. Em maio do ano passado, o índice era apenas cerca de 63%. De acordo com o estudo, o percentual de inadimplentes aumentou e o cartão de crédito continua sendo apontado pelos brasileiros como a principal modalidade de endividamento. Especialistas dão dicas de como controlar esses gastos. A ideia é tentar enxugar outros custos da família para tentar quitar e usar realmente em casos muito essenciais, como a alimentação mesmo e manter a casa em funcionamento, né? Que é a energia, que é a água, são coisas que realmente não pode faltar. É o ideal nesse momento, não usar o cartão se não for assim extremamente emergencial. E a Prefeitura inaugurou mais 2 tomógrafos em locais com grande concentração de pessoas da zona norte da cidade. Um vai atender moradores da região da Maré, na clínica da família Adib Jatene. Já o outro foi colocado na UPA de Madureira. Ao todo, são 20 tomógrafos instalados dos 27 comprados e desses, 16 estão em funcionamento. Vamos agora à previsão do tempo para quarta-feira e quem conta pra gente é a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Oi, Yasmin, boa noite também a todos. Uma frente fria já avança pela região sudeste e nos próximos dias espalha a nebulosidade, provoca um pouco de chuva e também diminui um pouquinho a temperatura, inclusive no Rio de Janeiro. Agora vamos às temperaturas. Na capital fluminense, a quarta-feira terá pancadas de chuva, mas a temperatura ainda chega aos 28 graus. Agora, na quinta-feira, vai chover, os ventos vão mudar sua direção e aí a temperatura diminui. A máxima prevista é de 22 graus. Sexta-feira, ainda com um pouco de chuva, temperatura que não sobe muito. No sábado, a chuva dará uma trégua, mas no domingo tem previsão de chuva de novo por causa da presença de novas áreas de instabilidade. E a seguir, a gente fala da campanha Junho Vermelho do Hemorrio para estimular a doação de sangue. Junho Vermelho. O Hemorrio começou nessa semana uma campanha para impulsionar a doação de sangue. Isso porque o estoque diminuiu durante a pandemia. Um ato de amor ao próximo que pode salvar vidas. Em tempos de isolamento social, é preciso ter ainda mais cuidado na hora de doar sangue, o que não significa deixar de fazer a doação. Mais uma vez, os estoques do Hemorrio estão baixos e, por isso, o Instituto participa do Junho Vermelho. O objetivo é incentivar a coleta de bolsas e abastecer os estoques. A campanha Isole a Diferença quer reverter a queda de quase 40% das bolsas de sangue.
Em maio deste ano, foram cerca de 3.000 doações a menos do que no mesmo período do ano passado. Junho é considerado o mês oficial para doações de sangue em todo o país. Ao longo dos próximos dias, o Hemorrio vai fazer ações com um aplicativo de transporte e outras empresas para facilitar a ida do doador ao Hemocentro. A gente está com parcerias com empresas de aplicativo de transporte. Nessa semana, por exemplo, existem empresas que estão dando corrida gratuita da casa da pessoa até o Hemorrio e do Hemorrio para a casa da pessoa, desde que mora no Rio de Janeiro, para doar sangue. Além desta iniciativa, as outras criadas durante o período de isolamento social continuam. O Hemorrio em Casa, por exemplo, já registrou 3.000 doações em 42 condomínios da cidade. Para doar é preciso ter entre 16 e 60 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. A mãe deste motorista de aplicativo precisa de doação de sangue com frequência. Ele não pode doar para ela, mas faz o ato de solidariedade ao próximo. Minha mãe se trata no Hemorrio há mais de 15 anos. Ela recebe de outras pessoas. O meu tipo sanguíneo não é o mesmo que o dela, mas eu sei que o meu pode salvar outras pessoas. E a gente encerra o Jornal do Rio com uma boa notícia para os rubro-negros. É que o Flamengo acertou a renovação até junho de 2021 do técnico Jorge Jesus. Durante esse período, o português deve receber cerca de 23 milhões de reais de salário, fora as premiações. Você fica agora com o Jornal da Band com as principais notícias do país e do mundo. Até amanhã.